Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou abordar com vocês duas questões da banca INDEC, questões estas de português. E a banca INDEC, ela tem sido contratada para realizar diversos concursos, tá, pessoal? Tanto no interior de São Paulo como também no Nordeste. Por isso, se você for prestar alguma prova dessa banca, como ela não tem praticamente, quase nenhuma, né, quase nenhuma prova disponível na internet, né, é difícil achar provas da banca INDEC, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque são questões de 2023, questões bastante recentes, né, e eu vou aqui pontuar com vocês detalhes a respeito, da língua portuguesa envolvendo função sintática. São, tópicos, são pontos de suma importância para que você possa, primeiramente, conhecer o perfil da banca, né? E assim ser assertivo nas suas respostas quando for, fazer, né, uma prova de concurso aplicada por essa banca, tá certo? E vamos lá, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de fazê-lo agora. Já se inscreva no canal, é gratuito. E ao final, se esse vídeo for importante, se tiver agregado aos seus conhecimentos, né? Não deixe de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Então vamos lá, vamos dar início à nossa primeira questão da Banca INDEC 2023. Então, vamos ler aqui primeiro o enunciado na nossa questão. Indique a função sintática do pronome pessoal oblíquo destacado em. Então, olha só, gente, como eu sempre costumo fazer e oriento os meus alunos para que façam dessa forma na prova e não se percam, é o seguinte: vamos sublinhar o que a banca está pedindo. Ó, função sintática de quem? Do pronome pessoal oblíquo destacado. Lembrando que pronome pessoal oblíquo, seja ele átono ou tônico, fazem parte de classe gramatical. Aqui, o que a banca quer é que a gente identifique em qual função sintática essa classe gramatical, que é a classe, né, dos pronomes oblíquos, se enquadra, tá certo? Então vamos ler aqui a nossa oração. Deixei-a falar à vontade. Vejam só, pessoal, aqui o pronome oblíquo átono, né, está destacado, é o pronome oblíquo a. A gente consegue identificar o sujeito dessa oração? A gente consegue, ele está oculto, mas é tranquilo identificá-lo. No caso, sujeito aqui, eu, né? Primeira pessoa do singular. Pronome pessoal do caso reto. Por quê? Pela conjugação verbal. Deixei. Eu deixei-a falar à vontade, né? Eu deixei quem? Ela, né? O a está substituindo o pronome pessoal do caso reto, ela, né? Então, o que nós temos como alternativa? Letra A, objeto direto. Letra B, objeto indireto. C, adjunto adnominal. E D, sujeito. O A não pode ser o sujeito, pessoal. O sujeito aqui a gente já identificou. E esse sujeito é um sujeito oculto, só para a gente reforçar, né? Ele não está explícito, mas a gente consegue identificá-lo por conta da conjugação verbal. Deixei só pode ser eu, né? Bom, então quem está ligado diretamente ao verbo é esse pronome oblíquo átono aqui, né? Quem deixa, deixa, no caso aqui, né? Deixei alguém falar, né? Então eu deixo a alguém, não, eu deixo alguém falar. Esse verbo deixar não exige preposição. Logo, ele é um verbo. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Ele é um verbo, pessoal, transitivo direto. Verbo transitivo direto. Ele não exige uso da preposição. Se ele é um verbo transitivo direto, o seu objeto direto é justamente o pronome oblíquo átono a,
né? Que está substituindo quem? O pronome pessoal reto, ela. Eu deixei-a falar, né? Eu deixei quem? Deixei ela falar. Então, aqui, ó, deixei quem? Deixei ela, né? Que está sendo substituído pelo pronome oblíquo a. Então, é o seu objeto direto. Logo, a nossa resposta, o nosso gabarito, encontra-se na letra A. Então, pessoal, se esse verbo ele fosse transitivo indireto, ele teria um objeto indireto, né? E teria a exigência do uso de preposição, diferentemente desse caso aqui. Então, uma questão simples de resolver. Porém, o candidato ele precisa estar muito atento, né? Se é um candidato que vem estudando, conhece as regras da língua portuguesa, né? Todas as funções sintáticas, ele rapidamente consegue identificar aqui quem é sujeito, quem é verbo, né? Transitivo direto, indireto, o verbo com relação à sua transitividade e também os objetos. E não cai nessa pegadinha. A banca foi bem esperta e deixou um sujeito oculto, né? Para que o candidato pudesse derrapar aqui nessa questão, tá? Então, assim, muita atenção. Eu tenho certeza que muitos erraram a questão marcando a alternativa, como alternativa correta a letra D, sujeito, mas não é, tá bom, pessoal? Então, vamos agora para a nossa segunda questão aqui da banca INDEC, né? Bom, galera, a segunda questão fala assim: sobre a concordância dos verbos em destaque nos itens. Então, agora a gente vai ler os dois itens a seguir, tá bom? Primeiro item. Há sérios comentários sobre você. Olha só, o enunciado está falando de concordância dos verbos em destaque. Isso aqui é o quê, gente? Isso se trata, ó, de concordância verbal, né? Beleza. Olha só, há sérios comentários sobre você. O verbo haver está aqui, certo? Bom, gente, seguinte, já anotem aí o que eu vou falar para vocês. O verbo haver, no sentido, né, de existir, se ele tiver sentido de existir, ele sempre deverá ser conjugado, né, na terceira pessoa do singular. Beleza? Não esqueçam disso, cai muito em prova, né? Vamos substituir aqui pelo verbo existir, vamos ver se vai ter sentido, né? O mesmo sentido. Existem sérios comentários sobre você. Correto. A gente consegue substituir pelo verbo existir e não muda o sentido, ok? Mas prestem atenção, o verbo existir é um verbo pessoal, ele vai concordar com o sujeito. Então, aqui não seria existir, seria existem, porque são sérios comentários. Então, existem sérios comentários. Se o verbo haver estivesse sendo substituído pelo verbo existir. É diferente do verbo haver ter sentido de existir, como eu disse para vocês anteriormente. Tudo bem? Ali, ele tem sentido de existir. Logo, ele estará no singular, na terceira pessoa do singular. Então, não hão sérios comentários, né? E sim há sérios comentários. Tudo bem? Bom, então vamos para o segundo item. Acreditam-se em marcianos? Então, olha só, gente, vamos envolver aqui o se. Qual é a regra, galera? Olha só. Quando o se está junto a um verbo, né? E este verbo, ele é transitivo indireto, ou ele é um verbo intransitivo, ou ele é um verbo de ligação, esse se, ele torna-se um índice, né? Ó, um índice de indeterminação, anotem aí, do sujeito. Ok, pessoal? Logo, o sujeito é indeterminado, a gente não consegue determinar o sujeito aqui, né? Não consegue, tá? Acreditam-se em marcianos. Esse verbo acreditar, quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa.
Então, exige preposição. É um verbo transitivo indireto, né? Se ele é um verbo transitivo indireto, ó, ele se encaixa aqui. Eu estou falando para vocês essa regrinha aqui, pessoal, se estiver unido ao ser. Verbo sendo, né, tendo uma dessas 3 condições aqui, mais unido ao ser, tá? Aí esse ser, ele passa a ser um índice de indeterminação do sujeito e a partir de então é obrigatório que o verbo esteja conjugado na terceira pessoa do singular. Então, o verbo transitivo indireto poderia ser aqui, por exemplo, o verbo falar, o verbo precisar, né? Quem fala, fala de alguma coisa, quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa, né? De alguma coisa. Então, todos são verbos transitivos indiretos. Um verbo intransitivo, por exemplo, né? Que a gente poderia utilizar como opção aqui, tá? É aquele verbo, deixa eu apagar aqui que tá meio estranho. É um verbo que não tem transitividade, ele não é transitivo direto nem indireto, muito menos os dois juntos, tá? Então, um verbo intransitivo poderia ser, por exemplo, o verbo sonhar, né? Ó, sonha ser, né? O verbo sonhar mais ser, né? Sonha ser. Um verbo de ligação, por exemplo, poderia ser o verbo ser, estar. Vamos usar como exemplo o verbo estar. Ó, se está, né? Reticências, acompanhando, enfim, né? Então, nós temos aqui o ser junto com um verbo de ligação, tá, pessoal? São só exemplos. Então, neste caso, não poderia ser acreditam-se em marcianos, porque aqui não temos um sujeito determinado. A gente não consegue identificar o sujeito. O sujeito indeterminado é um verbo transitivo indireto, unido ao ser, então é acredita-se em marcianos, né? Se a gente invertesse, em marcianos acredita-se, a gente não consegue identificar quem é o sujeito, né, pessoal? Bom, então é isso mesmo, é índice de indeterminação do sujeito. Conforme propõe a norma culta da língua portuguesa, pode-se afirmar que, então a gente viu que o primeiro item está correto. Eu vou mudar até de cor aqui para ficar mais fácil para a gente. Ó, o primeiro item está correto e o segundo item está errado. Então, qual é a alternativa? A concordância verbal está correta apenas no item 1? Sim, apenas no item 1. A concordância verbal está correta apenas no item 2? Não. Ela está correta nos itens 1 e 2? Não. E está incorreta nos itens 1 e 2? Também não, porque ela está correta no item 1. Logo, a nossa resposta encontra-se na letra A. Bom, gente, então nós vamos terminando por aqui. Vocês viram que as duas questões da banca INDEC cobraram função sintática. Então, é um assunto que vocês que vão prestar prova dessa banca precisam, assim, estar muito afiados nesse assunto, tá? Para que vocês não percam nenhuma questão de bobeira, né? Deslizem em assuntos, assim, que são relativamente até simples de resolver. Mas, como o português não é uma língua tão fácil, né, simples, porque é cheia de regras, vocês precisam fazer um resumo, precisam estar assim com esse conteúdo, claro, além de outros, né? Mas com esse conteúdo bastante resumidinho, né? Todas as funções sintáticas muito claras, né? E as suas regras em mente. Tá bom, pessoal? Então, isso é um conselho que eu dou a vocês com relação à banca INDEC e sigam também o edital lá na parte de conteúdos programáticos para que vocês tenham certeza daquilo que a banca está cobrando e que muito provavelmente cairá em prova. Tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigada por assistirem. Não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo e nos vemos no nosso próximo vídeo aqui do canal. Até lá!